Oi, bom dia, gente. Olha, a cerimônia oficial das Olimpíadas no Japão é amanhã, mas hoje já teve jogo de futebol masculino do Brasil. Eu jogou contra a Alemanha. Peraí que eu já te conto tudo. E olha, diminuiu a expectativa de vida aqui nos Estados Unidos, isso por causa da Covid. Vem, vamos lá? Hora do café com notícias do Bom Dia Acontece, me acompanha? Pois é, quem está afirmando isso daí são os cientistas do Departamento de Saúde da Universidade de Harvard. Esses dados foram divulgados pelo New York Times. Olha, a expectativa de vida aqui nos Estados Unidos diminuiu em 1 ano e meio. Entre os hispânicos foi pior. A redução foi de 3 anos. Para os afro-americanos, a expectativa de vida diminuiu 2,9 anos. E entre os brancos não hispânicos, a queda foi de 1,2. Essas foram as quedas mais acentuadas na expectativa de vida aqui nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Olha, os cientistas estão dizendo que essa queda aí causada pela pandemia provavelmente não é permanente, mas que os efeitos entre os negros e os latinos podem durar anos. E a OMS voltou a investigar a origem da Covid e a possibilidade de um vazamento laboratorial. A organização quer acessos aos relatórios dos laboratórios da China, da época em que o vírus surgiu em Wuhan, além de estudos aí da vida selvagem e mercados de animais nessa cidade onde começou a pandemia. A China criticou essa iniciativa e chamou de politização da Covid. Em janeiro, uma missão da ONU foi até o país oriental, lá até a China, e voltou de mãos vazias, sem esclarecer a origem do coronavírus. Pois é, a pressão está forte por respostas. Além da ONU, tem a Europa e o próprio governo americano que estão exigindo explicações. Em maio, o presidente Biden tinha dado aí 90 dias para os serviços de inteligência aqui do país produzirem um novo relatório sobre como e onde começou a Covid. Pois é, esse prazo vence agora em agosto. Aqui nos Estados Unidos, o CDC deve se reunir hoje para discutir uma terceira dose da vacina e até uma possível volta das máscaras. A OMS informou que no período dos Jogos Olímpicos, que começa amanhã, dia 23 de julho, até 8 de agosto, a Covid deve matar mais 100 mil pessoas no mundo inteiro, gente. E no Brasil, o governo do Rio de Janeiro disse que 70% da população adulta já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e que quase 30% estão com a imunização completa com as 2 doses. A estimativa do governo é vacinar todos os adultos com uma dose até 18 de agosto. E um estudo da Universidade de Nova York, ainda não revisado, apontou que o imunizante da Janssen, aplicado aí em dose única, pode não oferecer proteção completa contra as variantes da Delta, aquela variante que surgiu na Índia, e a variante Lambda, que surgiu no Peru. Os cientistas estão dizendo aí que sobre a necessidade da Janssen ser combinada com alguma outra vacina, uma segunda dose de qualquer outra marca, como da Pfizer ou da AstraZeneca, por exemplo. Pois é, a Johnson & Johnson está contestando esse resultado aí. E 3 farmacêuticas americanas, entre elas a Johnson & Johnson, vão pagar 26 bilhões de dólares para encerrar cerca de 4 mil ações judiciais aqui nos Estados Unidos e evitar, assim, julgamentos. Essas 3 farmacêuticas são acusadas de alimentar a epidemia de opioides, que são analgésicos viciantes aqui no território americano, isso por mais de 2 décadas. Esses analgésicos aí mataram 500 mil de pessoas de overdose. A Johnson & Johnson vai pagar 5 bilhões de dólares em 9 anos, enquanto as distribuidoras McKesson, Cardinal Health e Amerisource Virgin, que fornecem aí 90% dos medicamentos aqui do país, no território americano, vão pagar 21 bilhões de dólares em 18 anos. Outras grandes redes, como CVS e Walgreens, ainda são alvos de processo por seu papel na distribuição dos remédios. Olha, esse acordo foi chamado de histórico por Nova York e por outros 6 estados americanos. Essa batalha judicial está sendo comparada com a que foi travada com a indústria do tabaco nos anos de 1980. E começou em Nápoles, na Itália, a cúpula do meio ambiente, clima e energia do G20, o grupo de países ricos com os emergentes. Olha, esse grupo que responde aí por cerca de 80% do PIB mundial, o produto interno bruto,
está discutindo a redução até 2030 de 55% da emissão de gás carbônico na atmosfera. E hoje completa 10 anos do massacre de Utoya. Lembra, gente, aquela tragédia que chocou Oslo, na Noruega, e o mundo inteiro. Em 22 de julho de 2011, o neonazista Andrés Breivik, disfarçado de policial, disparou por mais de uma hora contra um acampamento de verão de jovens. Na época, 69 pessoas morreram. Pouco antes, ele havia detonado também uma bomba perto da sede do governo em Oslo e deixado mais de 8 mortos. Ele foi preso e condenado e agora completou 10 anos dessa tragédia. 10 anos também, gente, da morte da cantora britânica Amy Winehouse, que foi 6 vezes ganhadora do Grammy, o Oscar da música. Um documentário sobre a vida de Amy e narrado pela própria mãe dela vai ser lançado amanhã, sexta-feira. Tem vários shows e tributos na internet também programados para acontecer. Na Hungria, o governo decidiu fazer um referendo popular para avaliar aí o apoio da população às leis consideradas homofóbicas pela Comissão Europeia. São leis contra a comunidade LGBT. A União Europeia está cobrando explicações. E hoje começa o funeral do presidente Jovenel Moïse, no Haiti, que foi assassinado por mercenários dentro de casa no dia 7 de julho. Ele vai ser enterrado amanhã, sexta-feira. A investigação desse crime aí continua. 20 pessoas estão presas até agora, entre elas 3 haitianos com cidadania americana. E a Argentina é o primeiro país da América Latina a adotar um RG, uma cédula de identidade para pessoas não binárias. Sabe o que significa isso daí, gente? Olha, são aquelas pessoas que se identificam como gênero neutro, nem como homem e nem como mulher. O novo documento aí traz a nomenclatura X no campo onde tem que definir o gênero. Países como Canadá, Austrália e até a Nova Zelândia já adotaram essa mesma medida aí, viu? E olha, no Brasil, troca de cadeiras no governo. O senador Ciro Nogueira, do PP, assume a poderosa cadeira da Casa Civil. Ele vai fazer a articulação política com o correligionário amigo dele, o Arthur Lira, presidente da Câmara. O atual titular aí dessa pasta, que era o general Luiz Eduardo Ramos, vai para a Secretaria-Geral da Presidência. E o Onyx Lorenzoni, que estava nesse lugar aí, vai para a pasta do Ministério do Trabalho, que foi rebatizado de Ministério do Emprego e Previdência. Olha, o objetivo dessa mini reforma ministerial é melhorar a relação do governo com o Congresso e assim poder destravar itens importantes da agenda econômica, além de, claro, montar uma aliança sólida para as eleições do ano que vem, em 2022. Em Belo Horizonte, no Brasil, o jogo entre o Boca Juniors e o Atlético terminou em briga de torcedores aí no Mineirão, viu? A polícia levou todo mundo para a delegacia. Os torcedores do Boca Juniors passaram a noite lá e perderam o voo de volta para Buenos Aires. Prejuízo, viu? Olha, o jogo foi pela Copa da Libertadores e a equipe argentina perdeu nos pênaltis para os brasileiros. Foi desclassificada. E os torneios de softball e futebol feminino das Olimpíadas do Japão começaram ontem, na quarta. Mas essas competições aí acontecem 2 dias antes da cerimônia oficial da abertura, que está programada para amanhã, sexta-feira, com a presença aí do imperador Naruhito. As Olimpíadas, afetadas aí pela pandemia da Covid, não vão ter público nos jogos e os prejuízos pela falta de venda aí desses ingressos já estão sendo avaliados em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Em relação aos Jogos Olímpicos aí que aconteceram ontem e hoje, a seleção feminina brasileira de futebol derrotou a China por goleada, foi 5-0. E o futebol masculino estreou agora há pouco contra a Alemanha e ganhou, viu? Ganhou por 4-2. A Unesco retirou o porto de Liverpool da lista de patrimônio mundial por causa de uma reforma urbanística no local. O porto de Liverpool aí foi incluído na lista em 2004. Essa orla marítima é uma área histórica, ponto de partida de escravos africanos, imigrantes europeus para a América e também da era industrial. Pois é, Liverpool diz que vai recorrer dessa decisão aí. A China inaugurou o trem mais rápido do mundo, que usa um sistema eletromagnético. O trem maglev parece que está levitando aí acima dos trilhos e chega a 600 km por hora. Gente, já imaginou essa velocidade? Com essa velocidade aí é possível ir em apenas 2 horas e meia de Pequim
a Xangai. É uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, que normalmente demora 3 horas de avião. Mas olha, esse não foi o único recorde alcançado recentemente aí pelos chineses não, viu? Na sexta-feira passada, eles testaram uma aeronave hipersônica chamada Starry Sky 2. A China alega que esse modelo é capaz de viajar a qualquer lugar do mundo em apenas 1 hora e pode atingir quase 6 vezes a velocidade do som, gente, além de ser usado também para transportar mísseis. Pois é, avanços tecnológicos. Olha, para encerrar, vamos de dólar? Então anota aí, comercial R$ 5,19, turismo R$ 5,40. Gente, siteacontece.com, mais notícias, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.